Você com certeza já ouviu a gente falar dos ciclos do Bitcoin, dos halvings, que causam choques de oferta a cada 4 anos e fazem com que o preço do Bitcoin faça movimentos parabólicos, exponenciais e gigantescos, não é? Pois existe uma teoria que começou a ficar cada vez mais forte entre os Bitcoiners de que esse ciclo de 2021 pode ser, na verdade, um super ciclo. E esse vídeo é para explicar essa teoria e confabular também sobre todas as possibilidades que podem acontecer com o rei Bitcoin nos próximos meses. Então, se você quiser acompanhar mais teorias, estratégias e notícias, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para ficar sabendo aí em primeira mão. E antes de explicar esse possível super ciclo, bora entender como foram os ciclos anteriores do Bitcoin. Bom, os ciclos são determinados pelos halvings, eventos pré-programados nos códigos do BTC que determinam que a cada 210 mil blocos minerados pela rede, a recompensa para os mineradores cai pela metade. E Bitcoin começou recompensando os mineradores com 50 BTC por bloco. Com o halving de 2012, caiu para 25 BTC por bloco. Em 2016, teve mais um halving que cortou para 12,5 BTC por bloco. Em 2020, no terceiro halving do Bitcoin, a recompensa caiu para 6,25 BTC por bloco. E depois de cada halving, acontece um choque de oferta. Menos BTC estão disponíveis aí para negociação e isso causa um aumento de preços até a oferta voltar a corresponder com a demanda. A escassez é tão grande que acaba empurrando os preços para cima e essa valorização chama a atenção das pessoas. Mas como tem menos BTC disponível para negociação, o preço volta a subir, causando um movimento de valorização que se retroalimenta. Quando os hodlers de mais longo prazo começam a vender e a devolver a liquidez de Bitcoin para o mercado, acontece uma nova descoberta de preços. O mercado volta a se estabilizar, se reacomoda e segue aí oscilando numa faixa de preços até o próximo ciclo. Tem acontecido assim há 12 anos e várias teorias já foram criadas, como o Stock to Flow. A gente explicou essa teoria nesse vídeo aqui em cima que eu vou deixar aqui para vocês. Mas até o Stock to Flow já ganhou uma versão mais vertiginosa, prevendo uma adoção mais acelerada e resultado de um super ciclo, o modelo Stock to FOMO. O Stock to FOMO, que tira sarro, na verdade, do modelo Stock to Flow, ele usa um nome parecido para simular caso o mundo inteiro entrasse no modo FOMO, Fear of Missing Out, ou seja, medo de perder a chance. E caso isso acontecesse, com certeza o movimento seria muito mais parabólico que os ciclos anteriores. Seria um movimento exponencial com uma velocidade absurda. Um movimento muito esperado para 2030, quando 99% dos BTC vão ter sido criados. Depois disso, até o ano de 2140, vai ser minerado só os 1% restante da oferta disponível de BTC. Contudo, os Bitcoiners, como o Dan Held, acreditam que esse ciclo de 2021 pode ser esse tal super ciclo antecipado, onde a curva de adoção não mais vai ser em S, mas num grande J, antecipando o movimento cogitado talvez para 2030, o que levaria o Bitcoin a valer cerca de $1 milhão ou mais de 5 milhões de reais nos próximos meses. Mas será que isso é possível? Esse possível super ciclo se justifica por causa da tempestade perfeita que está se formando aí ao redor do Bitcoin em um cenário econômico global completamente diferente dos ciclos anteriores. Tudo começou com a crise do coronavírus, que expôs a necessidade de digitalização da economia e causou também uma crise de liquidez em março de 2020. Todos os ativos despencaram, o Bitcoin foi a $4 mil. Muita gente poderia achar que o Bitcoin não ia sobreviver a esse tipo de evento, mas ele não só sobreviveu, como se recuperou mais rápido, rompendo a sua ATH, sua máxima histórica, em 6 meses depois dessa queda brusca dos mercados globais. Além disso, a gente teve uma série de crises de confiança entre as instituições globais e ficou escancarada a impressão de dinheiro pelos bancos centrais, principalmente o Banco Central Americano, o Fed, que em 2020 imprimiu 40% de todos os dólares que existem no mundo hoje. Isso catalisou a adoção do Bitcoin como um ativo não correlacionado e uma reserva de valor alternativa resistente à inflação causada pela expansão monetária feita pelos bancos centrais. E ainda nos ciclos de 2013 e 2017, sempre havia a expectativa. Imagina quando os investidores institucionais com grandes volumes entrarem no mercado. A bull run vai ser alucinante. E nesse ciclo, os institucionais já estão aqui e a gente está indo para a reta final do terceiro ciclo pós-halving.
com todas as baleias de mercado financeiro de olho no Bitcoin e acumulando devagarinho para ninguém perceber aí o que eles estão fazendo. E essa imagem ela mostra que as baleias com mais de 100 Bitcoins seguem acumulando de forma constante desde fevereiro. Por isso tudo, agora a gente tem um efeito triplo nesse ciclo. O efeito do halving tirando liquidez no mercado, inclusive a quantidade de BTC nas exchanges está na mínima dos últimos 3 anos. Isso mostra o choque de oferta em ação. E 2, os efeitos da crise do Covid que forçou uma digitalização da economia. E também 3, os efeitos da impressão de dinheiro pelos bancos centrais e, consequentemente, a inflação que a gente está observando agora. E é por causa dessa tempestade perfeita que muitos estão fazendo previsões mega otimistas aí para o BTC desde o início de 2021. Katie Wood, da ARK Investments, chutou Bitcoin a $500 mil nos próximos anos. O Plan B, o criador do Stock to Flow, colocou o Bitcoin a $280 mil aí no horizonte próximo. E a Fidelity, gestora de fundos, também largou esses dias que acha que o Bitcoin a $100 mil, uma estimativa conservadora para esse ano 2021. E até o JP Morgan mudou de ideia e agora, ao invés de tacar pedra, está dizendo que o Bitcoin vai a $146 mil e ainda dizendo que BTC é uma alternativa ao ouro. Então, ver grandes instituições mudar a narrativa de 2020 para cá e ainda comparar o Bitcoin ao ouro é uma mudança muito brusca. E é por isso que a teoria do super ciclo também se intensificou. Ainda mais depois de maio, quando o Bitcoin teve uma queda de 50% após a proibição da mineração na China e voltou a recuperar seu hash rate e preço. Isso mostra a força e a resiliência do Bitcoin para o mundo inteirinho, especialmente frente às moedas fiduciárias que vêm derretendo de valor através da inflação. Então talvez esse movimento parabólico de super ciclo não seja tanto por causa do Bitcoin, que é previsível e não vai fazer nada diferente do que ele já tem feito nesses 12 anos. O que está mudando é que as moedas governamentais estão se desvalorizando a uma velocidade mais acelerada e o super ciclo pode ser, na verdade, o resultado de uma grande migração global para um ativo que consegue manter valor de forma confiável. O Bitcoin. Foi o que aconteceu na República de Weimar em 1914, quando o franco alemão se desvalorizou completamente. A moeda alemã ela foi tão manipulada e impressa inadvertidamente que o ouro entrou em movimento parabólico por lá, um super ciclo. O ouro não mudou nada, ele era o mesmo e é o mesmo há mais de 10 mil anos. O que mudou foi a moeda local e a economia que colapsou frente à estabilidade e à confiabilidade no valor do próprio ouro. Quem tinha ouro naquela época se salvou da destruição da economia. E é esse tipo de efeito que muitos estão comentando que o Bitcoin pode fazer nesse ciclo, por uma pressão inflacionária global nas moedas fiduciárias e também o surgimento de uma nova reserva de valor global e incensurável como o Bitcoin. Cada vez mais pessoas e instituições estão tentando salvar o próprio pescoço e também tendem a aportar no Bitcoin como uma boia salva-vidas. E é aí, por causa desse cenário de FOMO generalizada, que o movimento exponencial entra em movimento parabólico e que Bitcoin poderia assim ir a $1 milhão nos próximos meses. E bom, se isso acontecer, esse ciclo seria completamente diferente, a ponto inclusive de não haver um bear market subsequente tão grande quanto nos outros ciclos. Isso quer dizer também que com certeza deve haver um topo, né? Talvez $1 milhão por aí, mas o recuo não seria tão grande, o piso para esse recuo seria mais alto que nos ciclos anteriores. E também, se tudo isso acontecer, como ficam as outras criptomoedas? E segundo Dan Held, se o Bitcoin atingir seu potencial total como um ouro digital, ele pode desafiar o monopólio dos governos sobre o dinheiro e a capacidade que os governos têm de confiscar o dinheiro ou remover o direito de propriedade do dinheiro das pessoas. Nesse ponto, os governos podem ver as criptomoedas como uma ameaça e podem reprimir a posse e o uso. Então, as criptos mais centralizadas tendem a ceder a essa repressão governamental. Muitas altcoins não vão ser capazes de sobreviver a esse tipo de ataque, porque sobreviver à censura estatal só sendo completamente descentralizado. E essa é a vantagem original que o Bitcoin tem sobre as criptomoedas que surgiram depois dele. O Bitcoin ele foi projetado especificamente para resistir a essa censura. Por ter o mais alto grau de descentralização, ele é mais forte à tentativa de monopólio estatal. Bom, e não tem como saber se a gente vai ter de fato um super ciclo,
o que também não quer dizer que a gente não pode excluir essa possibilidade que já aconteceu em outros momentos com o próprio ouro. O Bitcoin foi especialmente criado para ser uma reserva de valor em um mundo onde você não pode confiar nas decisões nem dos governos e muito menos dos bancos. Num mundo cheio de incertezas, a previsibilidade do Bitcoin é extremamente valiosa. Pode ser que nunca aconteça um super ciclo, mas se já aconteceu com o ouro, por que não poderia acontecer também com o Bitcoin, essa nova reserva de valor? Então, fiquem com essa, comentem aqui embaixo o que vocês acham. Até a próxima e opt out!